Paz de Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus faz uma promessa na nossa vida, Ele mesmo se encarrega de cumprir. A gente não precisa dar uma forcinha, né? Você não precisa colocar sua mão para dar um empurrãozinho, para ver se essa promessa ela cumpre, não. A promessa que Deus faz, Ele se encarrega o dia, a hora, o tempo exato de cumprir, né? Por isso que quando ele fez a promessa para Abraão, que Abraão seria a maior nação, né, do mundo, que todos seus descendentes seriam abençoados, que todas as suas famílias seriam benditas, né, e que ele ia ter um filho. Quando Deus fez essa promessa, ele já sabia que Sara ia casar com uma mulher estéril. Que Abraão ia casar com Sara. E Sara era uma mulher estéril. Deus já sabia, ele sabe tudo. Mas ele queria experimentar a fé de Abraão. É por isso que Abraão foi justificado pela fé, né? Porque ele creu na promessa, que a família dele seria como a areia que fica na praia do mar e as estrelas do céu. Então foi Deus que fez a promessa, ele não pediu não. Ele não pediu um filho, ele não pediu nada. Mas Deus falou que ele ia ter uma geração próspera, né? Então ele ia ter filhos. Mas aí o que Sara fez? Sara quis dar um jeitinho. Ela quis fazer com que a promessa acontecesse rápido. E colocou a mão, né? Ela colocou a mão como? Ela viu que ela tinha uma serva, né? Dedicada à família dela, dedicada a ela e toda a família. E o que ela fez? Ela já estava desesperada. A promessa não cumpre, a promessa está demorando. E a promessa não cumpre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pro meu marido deitar com a serva. E aí, a hora que ele deitar com a serva, eu vou ter um filho. Mas os pensamentos da pessoa é um e Deus é outro, porque os planos de Deus não são os nossos planos, nem os nossos pensamentos de Deus, né? Então ela fez isso daí. Ela pegou e falou para Abraão, né? Para Abraão deitar com a serva. Abraão, homem, ele nem não achou que fosse sacrifício nenhum, não é verdade? Ele já mesmo deitou com a serva, né? Bom, mas o tempo passou e a serva, né? Ela se inchou um pouquinho, né? Tipo assim, ela não dá um filho, quem vai dar um filho sou eu. Fiquei grávida e agora eu que vou dar um filho. E o que ela fez? Ela começou também a espizinhar, pisar em Sara. E Sara automaticamente começou a fazer dela também a vida dela um inferno, né? Então, uma infernizando a outra. Até que Agar pegou e falou que esse de uma coisa vai sumir daqui, né? Vai sumir daqui. Vou levar meu filho, vou ter meu filho onde eu quiser e esse povo que se lasque, né? Como se diz, né, na nossa linguagem de hoje. Mas não foi assim, não. Ela pegou, ela sumiu, ela foi para um deserto. E esse deserto não tinha saída. Esse deserto era como se fosse um muro, certo? Você chega aqui e não consegue mais andar para frente. E ela falou, vai morrer meu filho que tá dentro da minha barriga. E agora? Aí ela ouviu, né, a voz de Deus que falou para ela. Não chamou ela de escrava nem nada, mas chamou ela de serva. Pediu para ela retornar.
Porque dura coisa é quando a gente faz alguma coisa e depois a gente tem que voltar atrás daquilo que a gente faz. E muitas das vezes a gente precisa voltar, reconhecer que não dá para ir para frente. Você tem que voltar atrás e o tempo se encarregar de colocar as coisas no seu devido lugar. E foi o que ela fez. Ela voltou para trás, chegou lá, se humilhou, pediu perdão para Sara. E Sara, né, esperou até que nascesse o filho de Agar. Nasceu a criança, e a criança foi crescendo, foi se desenvolvendo. E ela foi incomodando com aquilo, porque ela sabia que aquele filho não era o filho da promessa. Promessa que Deus fez para Abraão. Para Abraão. Então, essa promessa que Deus fez para Abraão, o filho de Agar era também filho de Abraão. Ele estava contado na promessa, que querendo ou não, era filho dele. Ele estava contado na geração dos que seriam abençoados, prosperados, como semente bendita, né? Mas Sara, ela não se conformava com isso não. Imagina mesmo. E o tempo foi passando. Sara, ali esperando, já estava velhinha. Abraão já estava velho, ela sem esperança. Não tinha mais esperança. Porque tem tem coisas na nossa vida que, né, a gente sente que Deus faz uma promessa na nossa vida, mas a promessa ela não chega. É uma promessa demorada, sabe? Esperada, mas ela não chega. E aí você começa a entristecer, você começa a achar que realmente aquilo não vai acontecer mais. E é quando a gente dá tudo por encerrado, e quando as nossas forças e a nossa esperança já não nasce aquela luzinha no fim do túnel, é que Deus aparece. Aí o que aconteceu? Abraão estava lá na tenda dele, de repente apareceu 3 homens, que eram 3 anjos enviados para conversar com Abraão. E nesse momento que eles estavam lá conversando, Sara ficou escondidinha para ver o que aqueles homens iam falar para Abraão. E aqueles homens falaram para ele: chegado é o tempo da promessa, se cumprir. No tal tempo determinado, sua esposa dará luz a um filho, e o seu nome se chamará Isaac, que é o filho da promessa, né? E Sara escutou e riu. Quando eu era moça, tinha minha beleza, minha virtude, minha força, eu não tive filho. Agora que eu tô velho, tô aguentando mais nada, como se diz, né? Nem amamentar, chacoalhar criança, choro de criança. Agora que vai vir criança, não. Enfim, os anjos viram que ela sorriu, que ela riu. Riu por não acreditar. E não pegou aquilo por zombaria, não. Foi porque foi tantos anos a promessa que quando a pessoa fala que já está no tempo de cumprir, você nem acredita mais. Você já esperou tudo que você tinha que esperar, né? Aí passou aquilo lá, ela sorriu e eles falaram: a sua mulher sorriu, sua mulher riu, mas fala para ela que a promessa vai cumprir. E de fato cumpriu. Sara ficou gestante, e quando ela ficou gestante, ela já começou a espizinhar a serva, que é Agar, e Agar já não era mais serva. Agar ela já não chamava mais como serva. Ela já se sentiu poderosa e começou a chamar Agar de escrava. Já não era mais serva, já não estava prestando mais.
já era uma serviçal mesmo, né? Escrava. Então chamava ela de escrava e o filho, que era Isaac, né? Que era o menino que tinha nascido dela. Quando nasceu Isaac, aquele menino já começou a mexer com a criança, com o bebê, enfim, importunar a criança, porque criança é assim mesmo. Mas para ela, aquilo lá estava incomodando ela. E o que ela fez? Ela chegou em Abraão e falou assim, ó, ou eu ou ela. Então o negócio é o seguinte, você vai mandar essa escrava embora e o filho dela também. Porque o filho é dela, não é meu, é dela. Então, até então, ela não pensou na criança, ela não pensou se o marido dela ia se entristecer porque o filho era dele. Ela não pensou que ela ia jogar para fora uma criança no deserto com uma mulher que serviu a ela muitos anos e inclusive não pediu para deitar com o marido dela. Foi ela que mandou, porque ela era a dona da casa. Ela não pensou nada disso. Ela pensou assim, agora cumpriu a promessa na minha vida, ele é meu filho e o resto que se lasque. Que suma daqui essa mulher. Porque é assim mesmo, né? Enquanto você precisa da pessoa, você trata a pessoa aqui. A pessoa te serviu, já não presta mais. Entendeu? Você já abandona, já larga de mão. E ela falou para Abraão, eu exijo que você mande essa mulher embora e a criança também. Não pensou se ele ia ficar com saudade do menino, se o menino ia ficar com saudade dele, se eles iam morrer no meio do deserto, não pensou nada. Não quis nem saber. E Abraão se entristeceu, lógico, ficou por terra e foi orar a Deus. Qual o caminho que ele devia seguir? E Deus falou para ele, não, faz igual a Sara está falando. Faz igual a sua esposa, sua mulher está falando. Despede a Agar e o seu filho. Porque eu vou fazer dele uma grande nação, né? Ismael será uma grande nação. Então, ele despediu, com dor no coração, né? Mas teve que despedir, porque Sara era a esposa dele e exigia aquilo ali. E para ele, né? Ficou difícil a situação e a situação ficou tão difícil que ele, né? Não sabia o que fazer, mas Isaac era filho da promessa e a situação estava insuportável, né? E ele despediu Agar. Agar andando no deserto com aquele moço que era um adolescente, né? Andando ali naquele deserto, de repente, ela levou o odre, né, que estava cheio de água, de repente acabou a água. Andando, não achava nada, nem um ribeiro para pegar água. No deserto, sol escaldante, de repente ela viu uma sombra, uma árvore, encostou o menino e foi a uma distância como fosse um tiro de flecha, para ficar longe, não ouvir o choro do menino, porque ela falou, ele vai morrer, eu também vou morrer, e eu não quero ver meu filho morrer. Então eu vou ficar o mais longe que eu puder para mim poder não ver ele. Imagine o desespero, a dor de ver, de saber que você morava num lugar, você tinha um lugar para você morar, uma família, e de repente você está sendo tratada como escrava e tem que sumir do lugar sem rumo, no deserto de Berseba, sem rumo, sem nada, com uma criança, com um moço, né? E o principal, sem água ninguém vive. Mas essa distância, ela não estava enxergando, mas de repente, né? O anjo apareceu para ela. E o anjo apareceu para ela e não chamou ela de escrava, não. Chamou ela de serva. E fez uma promessa para ela.
Porque quando ela fugiu da casa a primeira vez, que ela precisou voltar, então ela voltou humilhada, ela deu valor no lugar onde ela estava, naquilo que Deus estava fazendo na vida dela, que querendo ou não, ela estava fazendo parte das beatitudes que Deus prometeu a Abraão. Ela era uma mulher bendita, ela era uma mulher abençoada, porque carregava no seu ventre o filho de Abraão, o filho da promessa. O filho, não da promessa que era Isaac, mas um filho que quando Deus fez a promessa para Abraão, diz que toda a tua descendência será bendita. Então, Ismael era a descendência de Abraão. Né? Então, ele era bendito. E com isso, né, foi feita uma promessa para aquele menino. Ismael será um grande frecheiro. Ismael terá uma grande nação. Por amor a Abraão, por amor a Ismael, por amor àquela serva, Agar. E quando ela olhou, depois que ela teve essa visão com esse anjo, quando ela olhou, ela estava de frente de um ribeiro, de uma lagoa, pegou a água, levou o menino, né? E ali, Ismael realmente foi uma grande nação e um grande frecheiro. E Sara? Sara ficou toda feliz, né? Agora a casa era só dela, o filho era dela, o marido era dela, o comando era dela. Mas ela também teve que chorar um pouquinho, né? Embora não sabendo, mas ela teve que chorar. Agora pense bem, né? Por que será que Deus fez essa prova com Isaac? Por que será, né? Já pensou? Ele despediu um filho. Como ele despediu um filho, Deus pediu outro. Porque é assim que funciona. É desse jeitinho mesmo. Todas as nossas ações têm uma reação. Deus falou para Abraão, não, deixa Agar ir e o seu filho também. Só que lá na frente ele pediu o filho da promessa. Para testar Abraão. Eu disse que ele é o filho da promessa. Vamos ver se ele vai ser obediente e se ele vai ter fé o suficiente de saber, né, que eu vou pedir o filho dele. E Abraão, ele passou no teste, né? Porque ele foi e fez conforme Deus mandou para sacrificar Isaac. Porque na mente dele ele tinha assim uma convicção que mesmo que se ele matasse o próprio filho, Deus ressuscitaria, porque Deus falou que ele seria uma descendência bendita, né? E Sara ficou desesperada quando Abraão saiu com o menino, com Isaac, para ir para as montanhas, para o deserto, para fazer o sacrifício. Ficou desesperada, né? Ela sentiu toda aquela dor. Embora Abraão não falou para ela, mas ela ficou ali matutando, porque a gente, que é mulher, é isso aí, a gente já põe 1001 coisa na cabeça, né? Então, para ela sentir também o que é a dor de ser, né, não ser comunicada e ser deixada do lado para poder obedecer o que Deus mandou. E conclusão de tudo isso, né? A promessa, quem faz na nossa vida é Deus. Ele não precisa que se ajude. Por isso que Sara passou toda essa provação, né? Permissão de Deus, na verdade, mas ela se precipitou. Ela tomou a frente daquilo que Deus fez uma promessa para o marido dela e para ela, porque ela era estéril. Mas ela não teve fé o suficiente para esperar a promessa acontecer. Tanto que ela riu. Passou muitos anos, ela riu. Então, assim somos nós. Deus faz uma promessa, não fique querendo empurrar alguma coisa para ajudar Deus, não. Porque Deus não precisa que ninguém ajude, porque foi Ele que fez. Quando é nós que fazemos uma promessa para alguém,
A gente tem que procurar honrar, mas Deus fez a promessa. E olha, Isaac, ele foi lá para casar com quem? Com Rebeca. E Rebeca era o quê? Estéril, né? Rebeca era estéril. Depois nasceu Jacó e Esaú. E Jacó, que era predestinado também na descendência, naquilo que Deus queria fazer, no segmento que Deus queria fazer, ele gostava de Raquel. Foi obrigado a casar com Lia, e Lia não era estéril. Lia tinha um útero próspero, mas Raquel, a quem ele amava, era também estéril. E que depois Deus deu José e deu Benjamim. Então, Deus fez promessa na vida de Abraão, e a promessa que Deus fez na vida de Abraão é que a semente dele seria como os grãos da areia do mar e as estrelas que estão no céu. Mas as mulheres que apareceram na vida de Abraão e da sua descendência eram todas estéreis. Como isso? Pense. Deus é o Deus do impossível. E é por isso que ele fez isso. Para mostrar que acima dele não existe ninguém. Que ele faz acontecer. Que ele repreende o que precisar repreender, que ele cria o que precisar criar, que ele abre a madre que ele precisar abrir para cumprir a promessa na vida de alguém. E se você estiver esperando uma promessa na sua vida que Deus fez e que você sente que foi com você, espera com fé, espera com paciência, porque Sara não morreu não. Ela já estava com a idade avançada. Abraão estava com a idade avançada, mas eles viram com os olhos deles, eles sentiram com os braços deles a promessa sendo cumprida que ia ser um filho. E assim será na minha e na sua vida, na vida de quem Deus fez promessa. Espera, não fica dando uma forcinha não. Não fica querendo passar na frente do Senhor, aleluia. Deixa Jesus passar na sua frente, aleluia. Porque quando Jesus ele passa na frente, aleluia, ele arrebenta os cadeados, as correntes, ele entra com porta fechada, com janela fechada, ele não precisa de chave, porque a chave está na mão dele, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Creia que Deus mudará a sua vida e as suas promessas vão se cumprir na sua vida, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 7 dias ou daqui 7 anos. Não vacile, mas confia, pois imenso é seu poder e nos perigos ele envia os teus anjos, aleluia, te suster, glória a Deus, aleluia. Não esquece quem fez a promessa na sua vida, quem te prometeu foi Deus e não foi o homem, aleluia. Então creia tão somente que vai vir uma novidade na sua vida, e essa novidade que Deus vai mandar no seu caminho, que vai cumprir na sua vida, vai ser a porta de escape que você está esperando para você glorificar aquele que fez a mim, você, o céu e a terra e tudo que nele habita. Fica com Deus e não esquece, Deus é o Deus do impossível. Aquilo que está para nós fazer, não adianta falar, ai, se você tem condição de você comprar um carro, você vai lá e compra. Você não fica esperando. Ai, Deus me prometeu que vai dar um carro, mas você tem o dinheiro para comprar, mas você está esperando ele por quê? Se é você que trabalha, você que tem o dinheiro, você vai lá e compra. Se você tem condições de comprar uma casa, você vai lá e compra. Se você tem condições de viajar, você vai lá e viaja. Se você tem condições de realizar o seu sonho, você vai lá e realiza. Porque Deus realiza sonhos impossíveis. Deus, ele promete
Se ele prometeu um carro, ele vai dar para aquele um que não tem dinheiro, para aquele um que não tem nada. Uma casa para aquele um que não tem dinheiro, para aquele um que não tem nada, que não tem de onde tirar para ele ter. Porque as coisas que Deus dá é as coisas que não são possíveis para nós. Porque o que é possível para nós, ele não precisa dar. Ele tem, né? Ele vai dar aquilo que é impossível, que nós não temos condições de fazer. Então não esquece disso. O que é para você fazer, você faz. Porque o que é para Deus fazer, você não precisa ditar ordem para ele, nem dia nem hora. Ele sabe a hora que ele vai chegar e a hora que ele vai fazer. Fica com Deus. Até a próxima.